Está no ar o melhor podcast da web. Preterismo completo em foco. Bem-vindos a mais um mergulho profundo na história. Hoje a gente vai viajar no tempo, de volta para a Judeia do primeiro século. É isso aí. Uma região sob o domínio do poderoso Império Romano. Uhum. A gente sabe que vocês, ouvintes, se interessam por essa época. Sim. E convenhamos, é um período fascinante, né? É. Cheio de culturas conflitantes e tensões, digamos, borbulhando sobre a superfície. É verdade. Para nos guiar nessa jornada, a gente tem trechos da dissertação de Luiz Eduardo Lobianco, Outono da Judeia. Isso. E, claro, os escritos de Flávio Josefo, o famoso historiador judeu. É uma figura realmente importante para a gente entender esse período. É fundamental. E o que é realmente instigante aqui é que a Judeia não foi apenas mais uma conquista romana. Não foi. Era uma terra com uma longa e rica história. Um espírito ferozmente independente que se manifestava séculos antes de Roma sequer aparecer. Lobianco destaca isso, né? A Judeia não era um novato em termos de ser governada por grandes impérios. Eles já tinham visto de tudo, né? Impérios surgirem e caírem. Como ele se via em meio a tanta mudança, tinha uma identidade própria. Eles tinham, sim. E Lobianco destaca essa singularidade da Judeia em 3 níveis. Ele fala do nível cronológico, espacial e etimológico. Era uma unidade administrativa já reconhecida muito antes de Roma, com a sua própria língua, costumes e tradições. Imagine só. A história deles remontava ao Império Persa, aos gregos, aos egípcios. Eles já tinham passado por tanta coisa. Não eram novatos no quesito ser governado por um império poderoso, né? Exatamente. Mas, como o domínio romano os impactou especificamente, foi tudo togas e arcos do triunfo, ou houve resistência? É aí que a coisa fica interessante. Os romanos tinham esse processo de romanização, em que tentavam espalhar sua cultura e estilo de vida. Certo. E vemos evidências disso na Judeia, principalmente na arquitetura. O rei Herodes, o Grande, que era basicamente um rei fantoche dos romanos, empreendeu projetos de construção massivos, como Cesareia Marítima, uma cidade portuária grandiosa no Mediterrâneo, e até expandiu o templo em Jerusalém. Então a influência romana estava definitivamente presente. Mas Lobianco argumenta que a Judeia se agarrou à sua identidade, em grande parte graças ao judaísmo. Sim. É como uma âncora cultural, certo? Perfeito. O judaísmo não era apenas uma religião, era um modo de vida, um conjunto de leis e costumes que permeavam todos os aspectos da sociedade judaica. E essa forte identidade forneceu a base para a resistência, mesmo que não fosse sempre uma resistência aberta, né? Falando em resistência, temos algum exemplo disso nas nossas fontes. Algo que ilustra essa resistência passiva que você mencionou. Com certeza. Pensa em Pompeu, o Grande. Ele entrou no Santo dos Santos no templo, o espaço mais sagrado do judaísmo. Você esperaria saques e destruição, certo? A princípio sim. Mas em vez disso, Pompeu, depois de observar tudo, ordenou que nada fosse tocado e que os rituais continuassem normalmente. Essa eu não esperava. Que atitude surpreendente. É verdade. Mas, veja bem, essa foi uma jogada estratégica. Respeitar as práticas religiosas era uma maneira de evitar mais agitação e revoltas. Mostra que, mesmo diante do poder romano, havia limites que eles não cruzariam. Era uma espécie de paz armada, né? Mas imagino que esse equilíbrio frágil não durou para sempre. Em algum momento as tensões inevitavelmente aumentariam. Exatamente. É aí que começamos a ver as sementes do conflito sendo plantadas. A relação entre Roma e a Judeia estava longe de ser harmoniosa. E como você bem colocou, uma paz armada, não ia durar para sempre, né? Diversos fatores contribuíram para aumentar essa tensão entre Roma e a Judeia. E as ações dos líderes, tanto romanos quanto judeus, tiveram um papel crucial nesse processo. Verdade. Lobianco menciona, por exemplo, a tentativa de Pôncio Pilatos, o governador romano, né? Isso. De introduzir estandartes romanos em Jerusalém. Sim. Pelo que entendi, esses estandartes eram vistos como símbolos de idolatria pelos judeus. Exatamente. Os estandartes, que eram basicamente bandeiras militares com imagens do imperador, representavam um desafio direto às crenças religiosas dos judeus, né? Um símbolo gritante da dominação romana. A reação foi imediata e violenta. Pilatos subestimou a força da fé judaica e a importância dos seus símbolos. Diante da revolta popular, ele foi forçado a recuar.
Então, mesmo ações aparentemente pequenas, como a introdução de um estandarte, podiam ter consequências enormes. Sim, com certeza. Era como um cabo de guerra constante entre o respeito aos costumes locais e a imposição da autoridade romana. Sem dúvida. E não se tratava apenas de símbolos culturais. Fatores econômicos também desempenharam um papel importante. Lembra dos impostos romanos que mencionamos. Eles eram um fardo pesado para a população da Judéia, especialmente para as classes mais baixas. Sim. Lembro que Lobianco mencionou que a cobrança de impostos podia até levar ao trabalho forçado ou à escravidão. Isso, exatamente. É a receita perfeita para o descontentamento. Com certeza. E para piorar as coisas, você tinha os cobradores de impostos, muitas vezes membros da elite local que colaboravam com os romanos, explorando o sistema em benefício próprio e aumentando ainda mais a revolta da população. Nossa. Então, de um lado, você tem esse descontentamento econômico crescente. E de outro, as tensões religiosas e políticas que já estavam em ebulição. É como uma panela de pressão prestes a explodir. Uma ótima analogia. E para entendermos a complexidade da situação, a gente precisa considerar a diversidade dentro da própria sociedade judaica. A Judéia era um mosaico de diferentes seitas, cada uma com sua própria visão sobre o domínio romano. Aí entra o tal do quarto filosofia, que você mencionou antes, né? Liderado por Judas, o Galileu, esse grupo defendia a resistência ativa, inclusive a luta armada contra Roma. Isso mesmo. Judas, o Galileu e seus seguidores representam um ponto de virada na resistência judaica. Eles rejeitavam qualquer forma de compromisso com Roma, considerando o domínio romano uma afronta direta à soberania de Deus. Para eles, lutar pela liberdade era um dever religioso. E nesse caldeirão de tensões e revoltas, surge a figura de Flávio Josefo, nosso principal guia para entender esse período turbulento. Ele viveu tudo em primeira mão, primeiro como líder rebelde judeu e depois de forma bastante controversa, como cidadão romano escrevendo sob o patrocínio dos imperadores Flávios. Josefo é realmente uma figura fascinante e complexa. Como podemos avaliar os escritos de alguém que passou de combatente contra Roma a colaborador do Império? Seus relatos são confiáveis. Devemos considerá-los imparciais. Eis a questão. A perspectiva dele é incrivelmente valiosa, mas precisamos estar cientes de possíveis vieses, certo? Lobianco nos lembra que os historiadores antigos valorizavam relatos de testemunhas oculares, a autopsia, a clareza, com frases e a vivacidade, energia. Sim. Eles acreditavam que a experiência em primeira mão e uma narrativa envolvente eram essenciais para transmitir a verdade histórica. Mas, ao ler Josefo, a gente percebe que sua narrativa pode ser interpretada de múltiplas maneiras. Em certos momentos, ele parece pró-Roma, em outros pró-Judeia e sempre muito pró-Flávio. Então, como devemos interpretá-lo? Aceitamos sua palavra como verdade absoluta? Acho que não se trata de aceitar ou rejeitar completamente. O mais importante é ler Josefo criticamente, considerando seu contexto histórico, suas motivações e as possíveis influências em sua obra. Interessante é que ele nos força a confrontar a complexidade da interpretação histórica, a subjetividade inerente a qualquer narrativa. Não há respostas fáceis, nem categorias simples para classificá-lo. Parece que entender esse período e o próprio Josefo exige um mergulho profundo, uma análise cuidadosa das entrelinhas. Não se trata apenas de datas e batalhas, mas de decifrar as nuances, as motivações, as contradições e as múltiplas perspectivas. Exatamente. É justamente essa complexidade que torna esse período tão fascinante. Realmente fascinante. Começamos explorando as singularidades da Judéia e depois mergulhamos nas pressões da romanização, no descontentamento crescente da população e no papel crucial dos líderes nesse embate. Mas o que tudo isso significa? Qual o impacto duradouro desse choque entre um império colossal e um povo determinado a preservar seu modo de vida? Essa é a grande questão, né? As consequências dessa luta ecoaram através da história. A revolta judaica, que culminou na destruição do Segundo Templo em 70 DC, marcou o fim de uma era. Imagine o impacto disso. O centro da vida religiosa e cultural judaica reduzido a ruínas. Esse evento traumático levou a diáspora judaica, a dispersão dos judeus por todo o Império Romano e além, moldando a identidade e as práticas judaicas pelos séculos seguintes. Nossa, é difícil imaginar a magnitude do impacto. Estamos falando de um evento que definiu a história judaica, tudo enraizado nessa luta contra o domínio romano. E os ecos desse conflito ainda podem ser sentidos hoje. Pense nos conflitos modernos que surgem de diferenças culturais e religiosas nas lutas por autonomia e autodeterminação. A história da Judéia romana nos oferece uma lente poderosa para analisar essas questões. É verdade. Lobianco, em sua dissertação, nos deixa com uma pergunta intrigante. O que podemos aprender com esse período sobre os desafios de equilibrar a identidade cultural e religiosa com as demandas de um poder dominante?
É uma pergunta que ressoa não apenas na história antiga, mas também no nosso mundo atual. Com certeza. E acredito que o estudo de fontes, como a obra de Lobianco e os escritos de Flávio Josefo, por mais desafiadores que sejam, é crucial para a compreensão dessas dinâmicas complexas. Através delas, podemos enxergar o passado não como um conjunto de eventos imutáveis, mas como uma tapeçaria tecida com múltiplas perspectivas e interpretações. Exatamente. Então, para você que está nos acompanhando nesse mergulho profundo, o incentivo é para que explore as fontes que mencionamos e tire suas próprias conclusões. É uma jornada que vale a pena e que pode mudar a sua forma de enxergar o mundo ao seu redor. Até a próxima e continue mergulhando fundo. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você acabou de ouvir o podcast Preterismo em Foco. Amanhã tem mais.